Aleluia, glórias a Deus. Nós vamos entrar na poderosa palavra de Deus, mas lembrando que amanhã nós temos GV Connect aqui na nossa igreja, com esses jovens abençoados, a partir das 20 horas, de 8 até as 9h30, tá bom? Vamos fazer isso com muito carinho, abençoar esses jovens, é o nosso prazer também, tá bom? Vamos ficar de pé, gente, tá bom? Então você que pode, você traz seu jovem. Pastor, eu queria ficar. Pode ficar, não tem importância não. Você vai ver o poder da palavra aqui, no nome de Jesus, tá bom? E eu tenho certeza que amanhã no GV Connect, Deus vai continuar falando aos nossos corações. O nosso pastor não pôde estar devido a uma viagem que ele teve que fazer lá para Gravatar, não é isso? Não é isso? Gravatar, né? É Gravatar, Gravataí. É isso aí, tá aí. É isso aí mesmo, tá aí. Aleluia. Mas eu tenho certeza que o mesmo Deus que é de perto e de longe. E nosso Moisés não pôde estar aqui hoje, devido à questão do trabalho para a obra. Mas se ele não está aqui, tem Josué e tem Caleb para poder levar o barco à frente. Dá um glória a Deus aí, meu irmão. Aplauda o Senhor Jesus. A obra é feita por homens, mas a obra é para Jesus. Eu queria chamar já aqui a tribuna, pastor Luiz Abreu, para trazer a poderosa palavra do Senhor Jesus aos nossos corações. Eu creio que Deus vai usar esse vaso. Senhor Josué também, mano. Estenda a tua mão para cá, com carinho. Pai, muito obrigado. Gratidão nos define. Esse mês, Pai, gratidão pela vida. E nós somos gratos, Senhor, pela vida do teu filho, pastor Luizinho, que com amor, com zelo, com muito carinho, tem feito valer a tua obra aqui nesse lugar, através da vida dele. Eu quero glorificar o Senhor Jesus pela vida dele, e eu tenho certeza que ele será o canal de bênção, de vida para as nossas vidas aqui nesse lugar, porque o Senhor Jesus vai usar ele de uma maneira que só o Senhor pode usar o pastor Luiz. Então, saca ele da tua aljava, e o alvo será os nossos corações e as nossas mentes, no nome de Jesus. E no final, salve almas para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém? Aplauda o Senhor Jesus. A paz do Senhor, igreja, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Senhores e senhoras, uma boa noite para todas. E é uma satisfação, né, sempre poder estar aqui, louvando e glorificando o nome do Senhor, porque é como o pastor Alex diz, a obra não pode parar. E nós estamos imbuídos aí de continuar essa luta. Não é muito fácil quando a gente sobe aqui, não é, Eduardo, pastor Eduardo, pessoas que com temor e tremor a Deus tem se colocado diante do Senhor, e não é muito fácil. Às vezes as pessoas pensam que é fácil chegar aqui e pregar a palavra de Deus, mas é com temor e tremor no coração que hoje eu chego aqui nessa tribuna e peço a Deus que Ele possa falar por mim, que eu não fale, mas que Ele possa me usar para que cada pessoa que entraram aqui nessa noite não saia daqui da mesma forma em que chegaram, que possa sair daqui transformado pelo Espírito Santo de Deus, amém? E hoje eu gostaria de pregar aqui um tema sobre perdão. Por quê, pastor, você vai pregar sobre o perdão? Eu fiz um propósito com Deus. Eu fiz um propósito com Deus para pregar algumas doutrinas de Jesus Cristo, que era a fé, o arrependimento e o perdão. Eu preguei a fé no culto de consagração aqui, às 8 horas da manhã, um tempo atrás. Eu preguei sobre arrependimento numa igreja que fui convidado lá em Maricá, e eu comecei a preparar então a ministração do perdão e pedindo a Deus, para onde Ele se me levasse,
que eu poderia ser bênção. E aprove ao Senhor a determinar que essa palavra fosse determinada aqui. Então, as minhas orações foram ouvidas por Ele, porque todos os pastores, eles têm vontade de pregar, todos. O pastor, ele foi consagrado pastor, para que ele viesse representar Jesus Cristo aqui na terra, que ele viesse ser o profeta, para passar a palavra para o povo, porque essa é a missão do profeta, é passar a palavra para o povo. Quanto de sacerdote é diferente, ele recebe do povo para levar para Deus. E essa é a nossa missão. E a nossa missão, como diz o pastor aqui, é gerar vencedores. É muito fácil eu chegar aqui e pregar sobre vencedores, porque todos nós somos vencedores, porque senão nós não estaríamos aqui. É muito fácil eu chegar aqui e pregar sobre prosperidade, mas a prosperidade não nos leva para o céu. Você pode ser o mais rico, mas para você ir para o céu, você tem que ter fé, você tem que se arrepender, e você tem que liberar perdão. Então é muito fácil a gente pregar sobre vitória, é muito fácil a gente pregar sobre finança, é muito fácil a gente pregar sobre libertação, mas também a libertação, para que você vá para o céu, é necessário que você se arrependa, é necessário que você tenha fé, e é necessário que você libere perdão. Então é isso que eu quero colocar aqui hoje com vocês. E o nosso texto bíblico está lá em Colossenses. Você que está com sua Bíblia aí, que você possa abrir, está lá em Colossenses, no capítulo 3, versículo 13. O nosso título é: sem perdão não há avivamento. Esse é o título da nossa mensagem. E o texto é Colossenses 3,13. E diz a palavra do Senhor, como está aqui nesse quadro: suportando-vos uns aos outros, e perdoando-vos uns aos outros, e se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei-vos também. E é com muito temor e tremor que eu venho aqui falar desse assunto doutrinário, muito solene e vital, porque ele nos leva a nossa vida para uma vida eterna. O perdão é uma prioridade, o perdão é uma necessidade. O perdão é uma prioridade por quê? Porque se você não perdoa, não libera o perdão, você fica com um peso em cima. Eu, um certo tempo, eu tinha me convertido e eu frequentei o meu início eclesiástico na igreja do Ministério de Boas Novas. E o pastor de lá é o cunhado do pastor Valdir Brasil. E lá eu conheci o pastor Valdir Brasil, porque eu conheci os pais dele também. E eu gostava muito de jogar futebol, mas quando eu me converti, eu parei de jogar futebol. Mas quando eu parei de jogar futebol, tinha um amigo meu que tinha um escritório no mesmo andar do meu escritório, ali na Galeria Vetor, e que ele parou de falar comigo, porque nós jogávamos futebol junto. Eu simplesmente parei, e ele parou de falar comigo, e eu não sabia porquê. Mas naquela época, eu cheguei e disse comigo mesmo: eu não devo nada para ele, ele não me deve nada, então, problema dele. Mas não é assim. E um dia, quando eu cheguei na igreja, eu ouvi uma palavra sobre perdão.
E essa palavra tocou profundamente no meu coração. E quando eu cheguei lá na galeria para o meu escritório para trabalhar, eu cruzei com ele. E aquele incômodo veio no meu coração. E eu comecei a pensar: Senhor, me dá força para eu chegar a ele e pedir perdão a ele. Porque eu tinha aprendido ali com essa ministração que nós temos que liberar perdão, independente mesmo, até de que foi você que ocasionou o caso, não, e daí? Você tem que liberar perdão, independente dele aceitar ou não, mas você tem que fazer a sua parte. E logo outro dia, eu ia descendo a galeria, ele vinha subindo na escadaria. Aí eu chamei pelo nome dele, ele parou meio assustado, porque já tinha mais de 1 ano que nós não nos falávamos. E ele parou meio assustado, e eu cheguei para ele e disse, como ninguém conhece ele aqui, eu posso dizer o nome dele. Eu cheguei para ele e disse: Carlinhos. Ele ficou parado, estatelado. Eu queria falar um negócio para você. Eu posso? Ele pode? Eu queria te pedir perdão. Eu queria te pedir perdão. Aí ele ficou me olhando, disse assim: olha, eu não sei o que eu fiz para você, eu não sei, talvez você não tenha feito nada para mim, mas nós, de repente, passa um pelo outro, não se fala, por quê? Então eu quero te pedir perdão, independente de ter causado ou não algum problema, eu estou te pedindo perdão, e eu gostaria que você aceitasse o perdão. Você aceita o meu perdão? Aí ele disse: você está perdoado. Aí eu falei para ele assim: eu posso te dar um abraço? Ele: pode. Aí dei um abraço nele, e ele sussurrou aqui no meu ouvido: eu também te peço perdão. Aquilo foi um peso que tirou em cima de mim. Aí eu cruzava mais com ele, a gente já era amigo, porque nós sempre fomos amigos de muitos anos, e a gente não podia ficar assim, com esse impasse, porque isso atrapalha a nossa vida espiritual, atrapalha a nossa vida familiar, atrapalha tudo. E é por isso que eu estava pedindo ao Senhor: Senhor, me ajude a pregar esta palavra doutrinária, porque muitas vezes as pessoas estão na igreja, e está apática, está com um problema, e às vezes não sabe a raiz, e às vezes a raiz está aqui dentro, e precisa se libertar. Às vezes, quem sabe, nós não precisamos chegar e se liberar um perdão para alguém que ficou em casa, que ficou na vizinhança, ou mesmo na própria igreja. Quem sabe? Na verdade, nós somos uma pessoa, não somos pessoa perfeita. Por isso é que o texto diz que isso é um fato. É um fato por quê? Porque nós devemos perdoar uns aos outros. Porque diz a palavra: se alguém tiver queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também nós temos que perdoar. E isso é muito importante na nossa vida. Às vezes nós temos um motivo de queixa um contra o outro. Às vezes nós falamos demais. Às vezes a nossa língua fere a outra pessoa, ao invés de trazer cura. E a gente deixa para lá. E a gente não se incomoda com isso. E nós temos que ter muito cuidado quando nós deferimos alguma palavra para alguém, seja chamando a atenção ou não. Nós temos que ter muito cuidado para não ferir o coração. E existem pessoas que se acham muito autoespiritual, e elas têm que ter mais cuidado ainda na hora de falar, mas não tem. Porque ela, se achando muito autoespiritual, ela chega para outra e diz: olha, eu sou crente, sou muito espiritual, e por isso eu vou liberar perdão para você. E outra que diz: olha,
eu vou liberar perdão porque você é um crápula mesmo, você é um pecador mesmo, mas não sabe ela que todos nós somos pecadores, porque nós nascemos no pecado, e no pecado nós estamos ainda até hoje, e nós carecemos de quê? Do perdão de Deus, porque sem o perdão de Deus, quem somos nós? E por isso é que nós temos que liberar perdão, porque se Jesus nos perdoou, nós temos que também perdoar. E não é fácil, mas é necessário. Não é fácil perdoar, mas é muito necessário. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como você entrou aqui, eu não sei como você chegou da sua casa para cá, como ficou lá. Existem pessoas que brigou com o filho e que às vezes está há tanto tempo sem falar com o filho. Existem pessoas que saem aborrecido com a esposa e chega em casa, dorme para lá, ela virado para cá. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, nós somos igreja, e a igreja é um corpo de Cristo, e no corpo de Cristo é uma comunhão, tem que haver comunhão, não pode viver numa situação dessa. É difícil, sim, mas alguém tem que esmorecer, alguém tem que ceder, alguém tem que chegar e dizer, eu te peço perdão, eu não sei porque você está assim, mas eu te peço perdão. E eu quero aproveitar a igreja nessa noite para eu, pastor Luiz, pedir perdão. Pode ser que alguém tenha dito, esse cara é muito folgado, esse cara é metido, esse cara é assim, assado. Eu quero te pedir perdão, eu não queria ser assim. Eu quero ser amável com a igreja, eu quero ser amado pela igreja, e eu quero amar a igreja. Então que eu possa pedir perdão para a igreja liberar perdão para mim, porque isso vai fazer bem à minha alma, vai fazer bem ao meu interior. Você sabe, quando nós não liberamos o perdão, há um problema emocional. E por isso vem as enfermidades psicomáticas, que são aquelas enfermidades emocional. E as enfermidades emocional, elas são muito difíceis de curar, porque ela não tem aparência, mas você acaba ficando enfermo, e isso te traz mais enfermidade ainda, como mágoa, e a mágoa no coração vai piorando mais ainda a situação, e outras enfermidades vai se acumulando. E hoje, dia 12 de setembro de 24, é o dia de você pedir perdão a alguém que você magoou ou foi magoado. Mas pastor, foi ela que me magoou. Mas você tem que ir lá pedir perdão, porque ela te magoou, ela fez alguma coisa que te influiu, e você ficou magoado, e por isso você tem que ir lá e pedir perdão. Não fique esperando que a pessoa venha, não. É por isso que eu tomei decisão, porque se eu não tomasse a decisão, como ele não era crente, então ele não ia liberar perdão para mim. Mas a partir daquele momento eu liberei o perdão, e ele me correspondeu. Eu tive a oportunidade de convidar ele para assistir um culto, e ele foi ao culto, e lá ele se converteu. Então hoje ele é crente, apenas por liberar um perdão. Glória a Deus, aleluias. Olha o quanto é importante isso na nossa vida, irmão. E eu quero fazer algumas exposições aqui. E a primeira exposição, enquanto não houver perdão, há lembrança que machuca.
Então muitas vezes as pessoas fazem alguma coisa e você fica machucado com aquilo. E se você não liberar perdão, aquilo fica te matutando, te fica te magoando, te fica aqui moendo. É por isso que eu digo, se a pessoa não vir para pedir, vá a ela, libera, porque você vai tirar esse ranço de dentro de você. Isso não é bom para a sua vida. Isso vai te adoecendo, atrapalha até o casamento, atrapalha a sua vida familiar, e que com consequência disso, vai impedindo a igreja de avançar. Você sabe quando existe um ranço dentro da igreja, de alguma pessoa com a outra, impede que a igreja avance? Eu vou contar uma ilustração para vocês, que aconteceu um tempo atrás. Eu fui chamado para um congresso, e o pastor, muito eloquente, pregando a palavra ali, e teve um momento que ele disse que ele não estava muito satisfeito com o crescimento da igreja. Ele falou isso. Ele não tinha alcançado ainda a perspectiva do crescimento da igreja, não estava satisfazendo a ele. Aí ele começou a falar sobre perdão, começou a pregar sobre perdão. E no final desta mensagem, tinha uma senhora sentada aqui na frente e a outra lá atrás, e elas ficaram se olhando. E essa daqui levantou, foi para o centro do corredor central, a de lá também levantou, se abraçaram, choraram copiosamente, se pediram perdão. Depois eu fui saber que elas estavam sem se falar há mais de um ano. E por aquela mensagem sobre perdão, elas fizeram uma amizade maior ainda do que tinha. Se entrelaçaram de novo, e com isso outras pessoas dentro da igreja começou a levanta uma daqui, levanta aqui, se abraçam daqui, se abraçam dali, uma pedindo perdão para a outra, e criou-se um burburinho dentro da igreja. Mas deixa eu falar para você, esse burburinho até foi muito grande, mas houve cura na igreja. Por quê? Porque no culto da noite, dezenas de pessoas se renderam a Deus. Então isso atravanca o andamento da igreja, o crescimento da igreja. Se não deixa que a igreja venha crescer, quando existem essas coisas dentro da igreja, é muito ruim. Ouviu, pastor Mauro? Eu quero te pedir perdão. Ouviu, Alex? Pastor Alex, eu quero te pedir perdão. Pastor Nilson, pastor Eduardo, todos os pastores daqui, eu quero pedir perdão. Sabe por que as pessoas têm a maneira de atribuir o seu problema a outras pessoas? Ah, foi porque fulano, foi porque Beltrano, mas às vezes o problema está nele. Então somente ele precisa liberar este perdão para que as coisas voltem ao normal. E quando ele liberar esse perdão, a vida é diferente. Pode estar certo disso, irmão. Eu não sei quantos entraram aqui com esse tipo de problema, mas tire imediatamente da sua vida. Aonde você for, por exemplo, é o meu vizinho lá, eu briguei com ele e eu não quero nem saber dele. Não faça isso, irmão. Não faça isso. Porque se você conseguir pedir perdão para esse vizinho, e esse vizinho se converter, sabe quantas milhares de pessoas virão para Cristo? É por isso que a igreja tem que ser uma igreja pura. A igreja que Jesus Cristo um dia irá arrebatar, ela tem que ser uma igreja sem ruga,
sem mácula. Senão não vai subir. A palavra diz isso. No dia do arrebatamento, irmão, pode ser amanhã, pode ser hoje, ninguém sabe, não foi dito. E então nós temos que nos ajustar logo à nossa conta. Não deixe que a nossa conta venha crescendo, a nossa dívida. Não deixe que essa dívida venha rolando. Resolva isso logo. Zera essa conta. Zera diante dos credores e zera diante de Deus. Que Deus se agrada quando olha para você e diz: esse é meu filho. Uma pessoa reta, uma pessoa temente, uma pessoa que me adora, uma pessoa que me louva. Não foi assim que ele falou para Jó? E o diabo furioso, ele é assim, porque você dá tudo para ele. Aí você começa a analisar direitinho, por que Deus dava tudo para ele? Porque ele era reto, porque ele não tinha esses ranços. Ele mantinha a sua fé, ele mantinha o seu arrependimento, e ele mantinha o perdão. E era por isso que Deus olhava para ele e via um homem reto, um homem de fé, um homem que se arrependeu dos seus pecados e hoje está na presença do Senhor. E muitas vezes nós achamos que a gente está muito bem, mas passa aquele momento, aí de repente vem uma tristeza, você se abate, porque você ainda tem alguma coisa que precisa ser ajustada, porque, irmão, nós somos pecadores. E sabe o conselho que eu dou? Todos nós que somos cristãos, que somos novas criaturas, liberamos perdão. E quando nós pecamos, nós sabemos. Não vem com essa dizer, não, eu não sabia. Quem é cristão, de verdade, sabe. Então, se você pecou, não deixa para depois pedir perdão ao Senhor. Peça o perdão ao Senhor. Porque a palavra diz que Ele é digno para nos perdoar todos os nossos pecados. Essa é a razão pela qual nós precisamos liberar perdão para os nossos irmãos. Porque se Ele nos perdoa, por que nós não vamos perdoar os nossos irmãos? Nós precisamos disso. O quanto nós precisamos disso. E a vida nossa, ela é curta, passa tão rápido. Eu às vezes estou falando com a minha bela esposa, eu falo com ela, minha irmã, eram 4 e pouca, eu saí de casa para ir lá rapidinho lá no rodo, quando eu vi a hora já era 18 horas, eu vim correndo para casa, tomar um banho para poder vir embora para a igreja. O tempo urge, o tempo passa, e se nós não tiver tomar uma providência diante da nossa vida espiritual, aí não dá mais tempo. E não, o tempo é esse. O tempo é quando ainda nós temos vidas aqui. O tempo é esse que nós temos. Porque depois não adianta mais. Depois vai ter seu julgamento. E no julgamento vai ter 2 palavras. A parte de mim que eu não te conheço, e entra para o reino bendito do meu Pai. São essas 2 palavras. Quais serão as que nós vamos receber? Para isso, nós temos que fazer a nossa parte. Para isso, nós temos que lutar pela nossa parte. Então, por que nós devemos perdoar? Porque Jesus nos perdoou.
Se um dia nós somos crentes, é porque Ele nos perdoou. E se Ele nos perdoou, nós temos que liberar perdão. É por isso que nós temos que perdoar. E o segundo ponto, porque temos queixa uns contra os outros. Isso. E a palavra diz: se alguém tem queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazeis também. Então, ao invés, irmãos, de você fazer queixa de um irmão e um ou outro, não faça, perdoa. E se ele pecar contra você 7 vezes durante o dia, 7 vezes, foi o que Jesus estava ensinando aos seus discípulos. 7 vezes durante o dia. Eu sei que não é muito fácil. Você erra uma vez naquele dia. Por exemplo, eu erro com o pastor Eduardo e chego para ele e digo: pastor Eduardo, me perdoa porque eu errei assim, assim. Daqui a meia hora eu volto: pô, pastor Eduardo, me perdoa porque eu errei. Daqui a pouquinho eu volto para ele 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes e digo para ele: eu errei. É fácil perdoar? Aí você diz: rapaz, você não tem jeito não. Não é a primeira coisa que a gente fala: você não tem jeito não. De novo, rapaz, dá uma vergonha na cara. Não é isso que a gente fala, irmão? Mas não, a palavra diz que se ele te procurar 7 vezes durante o dia, que você perdoa. Pedro fez uma pergunta para o Senhor: Senhor, quantas vezes nós temos que perdoar alguém quando ele faz alguma coisa contra nós? 7 vezes? Aí o que Jesus falou? 7 vezes 70. Ou seja, Jesus está falando para Pedro que é ilimitado. O perdão é ilimitado. Independente do número, quantas vezes a pessoa chegar para você e pedir perdão, perdoa. Perdoa, porque se você não perdoar, Ele vai livrar do perdão. Ele vai livrar desse problema. E o peso fica em cima de você. E quando você libera isso, acabou. Não tem mais problema. Você está livre dessa situação. Como nós devemos perdoar? Primeiro, é claro, nós devemos perdoar porque nós temos sido perdoados. E o texto informa que devemos perdoar assim como Deus em Cristo nos perdoou. E a grande pergunta é essa: quando você foi perdoado por Deus, qual foi o tamanho do seu perdão? Você já imaginou quando você errasse alguma coisa com Deus e Ele chegasse para você e dissesse: olha, eu vou te perdoar, mas acabou, daqui para frente você se vira. Já pensou se Ele falasse isso conosco? Nós estaríamos perdidos, né? Porque nós nascemos no pecado, nós somos pecadores e vamos continuar pecando. Mas não, Jesus não faria isso. E quantas vezes você pedir perdão, Ele vai te perdoar, pelo mesmo pecado ou não, Ele vai continuar te perdoando, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Esse é o motivo pelo qual nós estamos ainda de pé, ainda estamos vivos, é pela misericórdia de Deus, porque nós não merecemos nada, nós não fazemos nada por merecer. A graça de Deus está sobre a nossa vida, porque a graça é um favor imerecido, e esse favor imerecido está sobre a sua vida, está sobre a minha vida, está sobre a vida desta igreja. E é por isso que hoje nós estamos aqui, porque Deus te trouxe aqui
aqui pela graça. Deus os trouxe para aqui, para você ouvir essa palavra, para que ela seja uma doutrina na sua vida, para que você possa implantar dentro da sua casa, para que você possa implantar na igreja e aonde você estiver, no seu trabalho, que você possa liberar perdão, que você possa aprender com Deus. Em nome de Jesus Cristo, aleluia. Você imagina aquele credor incompulsível, que ele chegou para o seu patrão e o patrão liberou ele, mas ele não liberou o seu outro empregado. E quando o Senhor soube do problema, trouxe ele e fez o quê? Fez ele pagar o preço. Qual é o preço que nós vamos pagar se nós não liberarmos perdão? Se Deus, através de Jesus Cristo, nos perdoou, nós não temos que privar do perdão as pessoas que nos magoam, das pessoas que precisam desse perdão para continuar a sua vida eclesiástica, para continuar frequentando a igreja, porque isso traz vontade de vir para a igreja. Quando você se sente amado, que você se sente perdoado, você dá vontade de vir para a igreja. Mas quando você não perdoa, as pessoas se afastam e vai para o mundo. Aí eu pergunto, quem é o responsável sobre isso, sobre aquela alma? E que nós nessa noite podemos aprender um pouco mais de Deus. E para nós encerrarmos, eu coloquei uns tópicos aqui para que nós possamos saber um pouquinho o que acarreta em nossa vida quando nós não liberamos o perdão. A falta de perdão, muitas vezes, são consequências negativas na nossa vida. Primeiro, você fica doente emocionalmente, as doenças psicomáticas e outras enfermidades. Segundo, quando isso acontece dentro da igreja, há uma grande consequência negativa. A igreja não cresce, não desenvolve, não há avivamento. É verdade, não há avivamento. Aquela ilustração que eu falei, daquele pastor que estava pregando e no final aquelas pessoas se encontraram, se abraçaram, se pediram perdão e não, logo no culto à noite, dezenas de pessoas veio aceitar Jesus. Por quê? Porque estava travada, a igreja não crescia. É por isso que ele não conseguia detectar o porquê que a igreja não crescia. E isso é uma doutrina que a igreja tem que colocar para que a igreja venha crescer, para que você verdadeiramente esteja numa igreja de avivamento. E se a igreja é de avivamento, você tem avivamento na sua vida, porque você é a igreja. Terceira, suas orações são impedidas, não são ouvidas. Quando você não libera o perdão, quando você não libera e quando você não pede perdão, as suas orações não sobem. Lá em Marcos, está lá escrito, não é isso? Está escrito lá em Marcos. Você vai lá em Marcos, está dizendo que o homem tem que tratar bem a sua esposa, com finesse, com carinho, com amor, porque do contrário, quando ele começar a orar, a oração dele não vai passar do teto. A verdade é essa.
Mas isso serve para todos, não é só para a esposa, é para o filho, é para o irmão, é para a família, é para a igreja. Quando nós temos carinho e amor com todos, aí eu me lembro do pastor Valdir Brasil, que chega aqui e já começa lá na rua a abraçar e beijar as pessoas, e vem trazendo aqui, beijando todo mundo. Eu sou também uma vítima desse beijo, e eu gosto disso, porque eu também gosto de carinho, e quem gosta de carinho, gosta de dar carinho, e com isso a igreja se solta, a igreja ela se aviva, a igreja cresce. Agora, quando você chega numa igreja, todo mundo de cara amarrado, uma igreja que, da onde você é? Ah, é? Problema, irmãos, problema sério. Quando nós não liberamos perdão, as nossas adorações, seus louvores, não subirão, não subirão. Não adianta você louvar, não adianta você glorificar, se você não se arrepender, se você não tiver fé e você não liberar perdão. Não adianta. Não adianta você subir aqui, pular, gritar, correr para lá, correr para cá, e depois levar uma vida lá fora que não tem nada a ver com isso aqui dentro. Não adianta. As nossas orações são ouvidas por Deus quando nós estamos em comunhão com Ele, e estamos com comunhão na horizontal e na vertical, horizontal com a igreja e na horizontal com Deus. Aí Ele ouve as nossas orações. E essa semana eu estava orando a Deus. Eu fui para o escritório, eu chego no escritório, eu nunca deixo de orar quando eu chego no meu escritório. Eu fecho tudo e boto meu joelho no chão e oro. E eu estava orando: Senhor, essa mensagem já está pronta, só falta o Senhor entregar o lugar para que eu venha ministrar. Quando eu acabei de orar, que sentei na minha cadeira para trabalhar, o telefone tocou. Era minha esposa, e ela diz assim: o pastor Valdir Brasil ligou agora dizendo para você pregar na quinta-feira. Resposta de Deus. Deus ouve as nossas orações, Deus ouve a sua oração. Se você tiver vertical com a igreja e na horizontal com a igreja, e vertical com Cristo, Ele ouve suas orações. Por isso, quanto é bom nós liberarmos o perdão. Agora, um outro detalhe: se nós não estivermos debaixo da graça de Deus, através de Jesus Cristo, não conseguimos perdoar. Se nós não estivermos debaixo da graça, nós não conseguimos perdoar. Às vezes você até pensa em perdoar, mas você não consegue. Você tem que entrar debaixo da graça do Senhor, porque é Ele que faz a obra e não nós. Nós somos totalmente dependentes de Deus. E quando você libera a sua vida para que Ele possa te usar, aí você começa a ver, Deus começa a te mostrar: você tem que fazer isso, você tem que liberar perdão ali, você tem que fazer aquilo, etc, etc. Aí você fica tranquilo na vertical, e se você chegar na vertical, é porque você está na horizontal também. E a última, isto: sem perdão não há cura. Quando eu falei aqui da enfermidade emocional, isso são coisas que às vezes só Deus pode curar, mas nós temos que nos render a Ele. Só Ele pode trazer a cura dos nossos problemas emocionais. E sem perdão não tem como Ele curar. Às vezes você chega aqui com um problema,
entende? Com dor aqui, dor ali, tá? Aí o pastor chama aqui na frente, eu quero orar por você, até ora, mas a dor continua. Aí a gente diz, poxa, eu já orei, não aconteceu nada, o pastor orou, não aconteceu nada, e não vai acontecer, enquanto você não liberar perdão, enquanto você não se arrepender, enquanto você não colocar sua fé diante de Deus. E a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e é por isso que nós estamos aqui, para ouvir e ouvir a palavra de Deus, para ser cheio de fé. Aleluias, aleluias. Glória a Deus. Vou ter que terminar. Que pena. Não é vigília, então não temos que terminar. Eu queria chamar aqui à frente todos aqueles que precisam liberar o seu coração para o perdão. Eu quero chamar para você aqui também. Eu não sei se tem alguém aqui que não aceitou Cristo ainda como Salvador, mas se você está aí sentado, libere, vem aqui na frente, nós queremos orar por você. Aproveita a oportunidade, porque é única. Às vezes uma palavra dessa, uma oração libertadora, para que você abra o teu coração e vá começar a praticar essa doutrina na sua vida. Então você vê, não se deixa prender. Para a igreja toda fica de pé. Não se deixa prender aí, venha. Libere teu coração. Às vezes, sabe, a falta de perdão às vezes nos tranca. Às vezes a gente fica preso assim. Eu tenho vergonha, não fico com vergonha não, porque o diabo está doidinho para acabar com a tua vida. Então esse é o momento de você vir liberar aqui na frente, para que ele não tenha poder sobre a sua vida. Porque o momento que você vem aqui declarar o Senhor, ele perde esse poder na sua vida, porque o poder do Senhor está na sua vida, e quem manda na sua vida é o Senhor. Pastor Alex, por favor. Eu gostaria que o pastor Alex fizesse essa oração. O pastor Alex, ele tem uma canção muito boa, que toca muito os nossos corações. Você sabe qual é, né? Isso. Amém. Então o pastor Alex, ele vai louvar, e ele vai orar pelas pessoas que vierem aqui na frente. Se desprenda, não fique atrás não, vem aqui. Se você precisa, não deixe passar a oportunidade. A gente não sabe o dia da manhã. Você já pensou se daqui a pouco nós saímos da igreja, Jesus arrebatar a igreja? Aí nós vamos ficar assim, cadê fulano, cadê Beltrano? Poxa, como que eu fiquei? Aí vamos ficar chorando, porque não vai ter mais igreja. Aproveite, antes que a igreja suba. Venha, libera o perdão e peça a Deus para que essa doutrina entre no seu coração. Glória a Deus. Estenda a tua mão para cá. Ainda existe mais gente para vir para o altar. O altar não toma, o altar devolve. E que palavra, pastor Luizinho. Grande ensino para a gente hoje. Eu aprendi que o perdão não é para poder libertar a pessoa, é para poder te libertar. E o perdão, ele é regenerador. E o perdão não é sentimento, é uma decisão. Eu decido perdoar. Você decide perdoar, então corre para o altar, porque hoje o Deus do altar vai sarar você. Porque feridos ferem, curados curam. Vamos adorar? Algumas, outras estão saindo daqui dizendo: eu libero perdão. E o perdão, Pai,
Ele é algo que move o céu, move na eternidade. Todas as mazelas caíram por terra na vida dos teus filhos. E o que vai prevalecer, ou melhor, o que está prevalecendo, é a tua presença na vida deles. Dê força e vigor para cada um deles, para que eles possam encarar de fato as tempestades da vida, os problemas da vida, entendendo que não é nada sobre eles, é sobre a tua presença. Certamente eles terão vitória, não somente na casa deles, mas aonde eles estiverem, o Senhor será glorificado através da vida deles. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? É isso aí. Glória a Deus. Firme, firme. Glória a Deus. Valeu a pena você estar aqui? Sim ou não? Nós já vamos encerrar nosso culto. Mas pastor Mauro, pega esse livro do pastor Valdir, por favor. Glória a Deus. Fica de pé mesmo que eu já vou encerrar agora. Um minutinho. Você querendo estar, essa palavra aqui também fala muito ao teu coração mediante a isso, ao nosso coração. Recomeço. Todavia trarei restauração e cura para ela. Jeremias 33:6, parte A. Pastor, isso aqui não é um livreto, isso aqui é um livro. Pensa num livro cheio de Deus. Pensa num livro cheio de Deus. A vontade de Deus não é só que você o tenha como Salvador, mas também como Senhor, Pai e amigo. Recomece com um Deus que é especialista em recomeços. Tá bom? Se você for dar preço nas lojas, livrarias, por aí, R$50 você vai levar. Mas se você quiser, lá atrás, diácono Jorge, o pessoal, por apenas R$30 você abençoa a obra do Senhor. E esse dinheiro é revertido para poder abençoar vidas. Tá bom? Revertido para a obra do Senhor Jesus. Então você quer ser muito abençoado, edificado, tá bom? Nosso pastor Valdir pensa num livro fresquinho, Recomeço. Esse livro, através do Espírito Santo, você lendo esse livro vai te ajudar a você recomeçar a sua vida. Amém? Vamos orar? Pastor, cadê? Pastor Mauro? Vem cá, diácono Márcio. Queria que o diácono Márcio orasse. Nosso diácono Francisco sofreu um acidente, pequeno acidente, né? Mas foi para o hospital, não é isso? Tá? E nós vamos orar por ele agora. Vem cá, diácono Márcio. Vamos orar. Oi? Amanhã os casais sobem para o monte, né? Que horas? 8 horas da noite, lá em Vaz das Moças. Tá aí, você quer receber poder? Então, você que é casal, ou você que também que não é, né? Não está namorando ainda, né? Mas pode subir? Pode, né? Subir o monte. Pastor Nilson e equipe vai estar lá no Vaz das Moças, abençoando a tua vida, viu? Abençoando a igreja, os nossos pastores, o nosso pastor Valdir Brasil. E precisamos orar. E lembrando que amanhã, aqui com os jovens, traga seus jovens, 8 da noite, todos os caminhos levam para o IGV Trindade, no GV Connect, amanhã, em nome de Jesus, tá bom? Então o senhor vai orar pela questão do diácono Francisco, que está, né, no hospital agora, tá bom? Nós vamos visitar ele também. Eu creio que a mão de Deus já foi lá. E o pastor Eduardo, dando a bênção apostólica em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos. Irmãos, vamos agora ligar toda a nossa fé, que nós temos a plena convicção que o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele já está na frente. Antes mesmo que nós pensássemos em orar, Ele já estava operando. Ó soberano Deus e eterno Pai, Pai amado, Pai celestial, Pai, isso aqui é a Tua igreja, Senhor. Ó Pai, a Tua igreja reunida, Pai.
Pai, a tua igreja reunida, pedindo a ti, Senhor, pela vida do nosso diácono Francisco, ó Deus. Pai, eu não sei nesse momento o que aconteceu, mas o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, antes mesmo que acontecesse, já sabia o que aconteceria e para que aconteceria, porque tudo tem um propósito nessa terra. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré, ó Deus, a tua igreja reunida neste momento, ó Deus, nós pedimos a ti, Senhor, que o teu Espírito Santo, ó Deus, já esteja passeando por aquele lugar, Senhor, trazendo a providência, Pai, que o diácono Francisco esteja aqui para dar testemunho da sua mão operando sobre a vida dele neste momento, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós pedimos a ti, Pai, como igreja reunida, Pai, e falando contigo, Senhor, pedindo a ti que o teu Espírito Santo, ó Deus, já esteja operando, Pai. Pai, seja com aquele médico, Pai, mesmo que ele não saiba, eu não sei o que pode estar acontecendo neste momento, mas que aquele médico, mesmo sem saber o que ele está fazendo, o seu Espírito Santo vai agir através da vida dele, e o diácono Francisco estará aqui sã e salvo no nosso meio, para a honra e glória do teu nome, Pai. Esta é a oração da tua igreja, Senhor, porque nós temos certeza que o Senhor está ouvindo, o Senhor já está operando neste exato momento, Pai. Nós cremos no poder que há no teu santo nome, Pai, e nós pedimos a ti, Senhor, traga-o em paz, sã e salvo, para a honra e glória do teu nome. Amém, Senhor. Estende suas mãos em forma de receber, que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, e todo o povo de Deus diz...